Laços atados. O que a história fez para separar nossas famílias pode ser desfeito, às vezes com pouquíssimo esforço, por George Terterian. Posso falar com Panos Kellian? Você quer dizer Pânios? Perguntou o intérprete. De repente, uma sonora voz de barítono indagou em português. Quem está falando? Animei-me com o desafio evidente na voz. Oi, meu nome é George Terterian. Moro na Califórnia e acho que somos parentes. Seu sobrenome é o mesmo da minha mãe, quando solteira, e ela disse que talvez tivéssemos parente no Brasil. Ele afirmou que não tinha nenhum parente nos Estados Unidos. Confessei que também não estava certo de ter parente no Brasil e que era esse o motivo da ligação. Em 1997, minha firma de advocacia nos Estados Unidos começou a patrocinar um time de futebol local. Um misto de várias nacionalidades, armênios, japoneses, mexicanos, chilenos, americanos, guatemaltecos e brasileiros. Os brasileiros do time, Hamilton de São Paulo, César do Rio, Gustavo e Luciano de Porto Alegre, eram entregadores no restaurante chinês que eu frequentava e ficava perto do escritório e sempre falavam de sua terra. Um dia mencionei a esses amigos que minha mãe tinha parentes em algum lugar no Brasil, do Brasil. Eles de pronto perguntaram onde. Fiquei constrangido por não saber a resposta. E essa sensação acabou desencadeando minha odisseia brasileira. Falei com minha mãe e com o primo dela em Boston. Ninguém sabia. Minha mãe lembrou que seu pai havia recebido uma fotografia de Garadeb Kellyan, com uns 60 anos. Garabed estava cercado por uma mulher bonita que não parecia armênia, e diversas crianças, e Esaie Kellyan não viu o irmão desde que os dois tinham 20 anos e poucos anos, em 1908. Então a família de minha mãe também tirou um retrato para enviar a tio Garabed. Isso foi no verão de 1947, depois eles perderam contato. Tirei folga logo depois do Dia de Ação de Graças. Em 1997, era uma data perfeita para ir ao consulado brasileiro. Conduziram-me a uma biblioteca, cheia de listas telefônicas. Em 5 minutos, eu deparei com Kellyan Pânios, no catálogo de São Paulo. Até o momento, era o único Kellyan da lista. Avaliando o tamanho do restante da sala, decidi que Pânios me levaria a outros parentes, caso existisse. Anotei nome, endereço e telefone e saí. Escrevi para Panos Kelly e por 5 semanas aguardei uma resposta, mas nada recebi. Meus amigos brasileiros então perguntaram: por que você não liga para ele? Durante a conversa telefônica, o Sr. Kelly estava irritado com o que imaginava um trote. Já disse que não temos parentes nos Estados Unidos, insistiu ele. Eu sei, nenhum de que o senhor saiba, não é? Ah, agora era o momento de interrogar a testemunha, minha parte preferida no julgamento. A engrenagem começava a andar. Deixe-me ver se entendi. Seu sobrenome é Kellyan, certo? Certo. E seu pai é armênio, não é? Era. Ele já faleceu. Eu sinto muito. Ele tinha família no Oriente Médio. De onde ele veio? Do Líbano? Não, da Síria. Ótimo. Meus pais também vieram da Síria e eu nasci no Líbano. O nome de solteira da minha mãe era Kellyan. O nome do meu avô era Yassei Kellyan. Ele nasceu numa aldeia armênia chamada Kessabi. A voz desapareceu, silêncio absoluto. Alô? Chamei, imaginando que a linha tivesse caído. Kessabi? Quase pude ouvi-lo revirando o nome na cabeça. Ele tossiu para limpar a garganta. Como vai? Sua família, estão todos bem? A voz falhou, respirei fundo. Dava para ouvir até o intérprete suspirando. Sem dúvida, ele também teria uma bela história para contar à mesa do jantar. Nesse momento, Pânios parecia mais armênio do que brasileiro. Um tio de minha mãe foi para o Brasil há muito tempo. Pergunto-me se poderia ser seu pai, tio ou avô. Trocamos números de fax e e-mails e tudo mais. Antes de desligarmos, ele disse: Deus abençoe nosso povo. Despedi-me convencido de que havíamos encontrado um elo. Só não sabia se próximo ou não. Resolvi esperar antes de contar a minha mãe ou minhas irmãs. Não precisei esperar muito. Aparentemente, eu acendera uma chama no Sr. Kellyan. Uma semana depois, recebi no escritório um grande pacote de São Paulo. Abriu como um menino de 9 anos na manhã de Natal. Papéis e mais papéis se empilharam em minha mesa. Uma carta, um cartão de visitas, uma árvore
genealógica cuidadosamente preparada no computador, fotografias coloridas de desconhecidos com rostos sorridentes, alguns velhos, outros jovens, com nomes brasileiros escritos embaixo. Seriam primos? Então meu coração disparou, engoli em seco e senti o coração vir à boca. Ali estava a cópia amarelada de um retrato de preto e branco, rostos familiares, e a Seven Manochad Kellyan, com os 5 filhos, Zenop, Simon, Noubar, Mari e minha mãe, Sirvat, adolescente. Eu, alfabeto armênio, uma anotação dizia: uma lembrança para meu irmão Gerabed, o retrato de minha família, Beirute, 27 de julho de 1947, e a Sev Kellyan. Comecei a aprender português com fitas cassete. Passei a prestar mais atenção a tudo que se referia ao Brasil. Pânios e eu começamos a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele preparou para mim um álbum de fotografias completo da família e fiz o mesmo para ele. Passei a receber cartas e e-mails de muitas pessoas que se identificavam como primos no Brasil. Foi fascinante para ouvir os envolvidos. Eu começava a entender os laços rompidos da família de minha mãe. Garabed Kellyan era o filho mais velho de Simon e Mary Kellyan, da aldeia de Quessab, meu avô materno. Iesav era apenas um ano mais novo do que o irmão Gabared, que deixou os pais, o irmão e as 4 irmãs em 1908. Ouviu falar do genocídio armênio em 1915, mas nada pôde fazer além de sofrer pela provável perda da família. Com persistência, trabalhou muito e, embora não tenha acumulado bens materiais, sempre proporcionou a segurança de um lar para sua numerosa família. Conheceu e se casou com Avelina de Jesus em São Paulo. O casal foi abençoado com 7 filhos, dos quais 6 ainda vivem. Um deles é Pânios Kellyan, mas porque o tio de minha mãe havia partido. Um dia ao telefone, Pânios me explicou. Meu pai e outro armênio estavam viajando de mula quando foram atacados por 2 soldados turcos. Reagiram e mataram os 2. Quando voltaram para a aldeia e contaram o ocorrido a alguns aldeões, foram aconselhados a fugir, pois se de fato fossem soldados, haveria retaliação. Meu pai foi para casa, só a mãe dele estava lá. Apesar de seus apelos, ele explicou que se ficasse, todos estariam em perigo. Precisava partir, pegou a mula e se foi. Ao chegar a Antioquia, Garabed vendeu a mula, comprou uma passagem de navio e seguiu para o Egito. Depois de alguns meses, viajou para Marselha, na França. Lá viveu por 10 meses. Quando surgiu a oportunidade de ir para o Brasil, o país havia abolido a escravidão em 1888 e precisava de homens fortes para trabalhar nas plantações de café e cana-de-açúcar. Garabed era forte como um touro. Em 1909, ele viajou para a cidade de Santos, chegou sem um centavo e sem falar nada de português. Trabalhou em Santos, no litoral de São Paulo, e em Piraju, no interior. A família não parava de se mudar. O esforço dele era amparado pela igualmente enérgica e corajosa Avelina de Jesus Kellyan, brasileira, de sangue português e indígena. Apesar das muitas dificuldades, a família resistiu e prosperou. Por fim, com os filhos crescidos, os Kellyans passaram a desfrutar de um razoável conforto. Hoje vivem bem em São Paulo. Estranhamente, porém, Garabed jamais falava da família. Pânios me disse que sempre que perguntavam a respeito, ele ficava emocionado e não respondia e se retirava. Um ano depois do telefonema, eu estava pronto para conhecer meus parentes brasileiros, quando atravessei os portões do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Logo vi o primo Pânios Kellyan. Lá estava ele com o tio Nader, o marido da prima Neuza, e o intérprete. Minhas 2 semanas no Brasil voaram. Um dia Pânios me disse: no domingo você vai conhecer a família. De carro levamos 1h30 de sua casa até um clube. Era um janeiro, quente e úmido. Quando chegamos, vi um enorme salão decorado com mesas repletas de frutas tropicais em que eu jamais havia posto os olhos e com as quais sonho até hoje, e abarrotado com 100 ou mais pessoas. Pensei, devemos ter uma mesa reservada aqui, onde vou conhecer alguns primos. Eu estava enganado. Mais de 100 descendentes do tio e de minha mãe
Garabed e Kellyan esperavam por mim. Aguentei bem as 3 primeiras ondas humanas de abraços, beijos, choros e pessoas que eu nunca vira me chamando de primo. Na quarta investida, um grupo de crianças de 6 ou 7 anos se enroscou nas minhas pernas e não resisti. Pedi licença e saí para recuperar o fôlego. Ficamos no salão, comendo, bebendo, dançando ao som de música armênia e brasileira. Não dormi a noite toda conversando, rindo e chorando com meus primos. Depois de tirarmos foto e de eu me sentir cada vez mais uma celebridade estrangeira posando para as câmeras, formamos um círculo e brindamos com o brinde armênio Ararat. Narrei aos meus primos a jornada que empreendi para encontrá-los e prometi que, com o mundo ficando cada vez menor, jamais nos perderíamos novamente. A família Kellyan havia atado os laços rompidos pela vida.